Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje vamos estudar a lição de número 7, Estevão, um Marte avivado. Nesta lição nós vamos aprender alguns detalhes importantes sobre a vida de Estevão, sobre o martírio dos apóstolos, os 12, como eles finalizaram seus dias a partir de registros históricos. É uma lição importante porque ela nos mostra o primeiro mártir da igreja foi um diácono e o primeiro mártir como apóstolo que foi Tiago. Então, vamos para a nossa lição. Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Givanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Então vamos à nossa lição. O nosso tema é Estevão, um Marte avivado. A palavra Marte vem do grego, justamente do jeito que está escrito em português, Marte, que é mártir em grego, o verbo martiromai, que quer dizer testemunhar, ser testemunha. Então, um mártir é alguém que dá o seu testemunho até o final da vida, até o último instante, até o último fôlego. Ser um mártir é ser uma testemunha completa, né? Que é aquela ideia de realizar o processo completo. Então, ser um mártir não é simplesmente ser testemunha em um momento, mas testemunhar por toda a vida. É tão importante isso na vida de Estevão e da igreja, da história da igreja, que em Atos capítulo 22, versículo 20, quando o apóstolo Paulo vai dar o seu testemunho diante de Jerusalém, ele está na escadaria do templo, sendo levado para a fortaleza de Antônia, quando recebe uma oportunidade para testificar como sendo judeu, né, e sendo romano ao mesmo tempo, tem esta cidadania. Ele nos diz no capítulo 22, versículo 20, e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, em grego é teomarte, tua testemunha se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. Veja como a morte de Estevão se torna como águas divisoras de um novo momento na história da igreja e na vida de Paulo, pois o testemunho de Paulo ele é estabelecido também a partir da morte de Estevão, e foi algo tão impactante dentro de Jerusalém, na história da igreja primitiva, que Paulo lembra este fato e que ele estava fazendo parte desse momento, quando Estevão, e é interessante porque Paulo diz, e quando o sangue de Estevão, então ele começa com o sangue, que representa a morte, a vida estava se esvaindo, e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as capas dos que o matavam. Isso aqui, Paulo está dizendo, no seu testemunho que ele está contando, para os homens de Jerusalém, ele fala do momento em que ele conversa com o Senhor. Veja só, versículos 17 até o 20. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia, dá-te depressa e saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, guardava as capas dos que o matavam. Diz que Paulo está dialogando com Jesus numa revelação, e ele traz este episódio como algo determinante, que é preciso ele testemunhar como Estevão testemunhou até o fim. E disse-me, versículo 21, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe,
Então, Paulo vai, faz as missões gentílicas, depois de muitos anos ele retorna para Jerusalém para dar o testemunho, quando todos ouvirão o seu testemunho. Mas no princípio nem todos podiam ouvir, e o Senhor priva ele daquele momento. E ele quer ser testemunha, assim como foi Estevão, testemunhando do Senhor. Então, Estevão, um Marte avivado. Em que sentido Estevão é um Marte avivado? O nome Estevão, ele é oriundo do grego, né? A palavra Estevão, que a gente tem aqui em português, significa coroa, vindo do grego. É uma coroa mesmo, daquela que colocar na cabeça dos reis. Aí você tem Stephane, Stephanos, né? O nome grego é esse, Stephanos. Aí eu transliterei aqui na frente para você ler o grego, Stephanos, né? E essa palavra significa coroa. No latim, que está aqui embaixo, é Stephanus, veja, é Stephanus, e no inglês é Stephen. Preserva essa identidade do nome vindo do latim, passando pelo grego. A nossa forma de grafar em português, ela sofre uma alteração, é Estevão, mas Stephanos significa coroa, é o seu nome. A nossa lição, ela cumpre 3 objetivos. O primeiro é apresentar a vida de Estevão, destacando o seu testemunho pessoal. Segundo, mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. Terceiro, conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo. Por mais de uma vez, Jesus vai dizer aos discípulos que eles seriam levados às sinagogas, aos tribunais, e naquela hora o Espírito Santo é quem falaria por meio deles. Então está em Mateus capítulo 10, Mateus 24, no mesmo evangelho tem esta afirmação. Nós temos aqui o nosso textual, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. É interessante que surge uma necessidade da igreja primitiva, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e a decisão apostólica é essa. O capítulo 6 começa dizendo assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos, ou seja, os judeus de fala helenistas, ou de fala grega, que são os helenistas, contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, ou seja, Matias, Pedro, todos, né, os 12, o colegiado apostólico, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Veja que o ministério apostólico está ligado direto à pregação, ao ensino da palavra. E Estevão vai desenvolver também esse papel de pregador, sendo separado para o diaconato. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação. Quer dizer, a comunidade que conhece a todos iria eleger 7 homens. Primeiro, boa reputação, e tem um caráter ilibado, cheios do Espírito Santo, a espiritualidade elevada, e de sabedoria, capacidade para instruir, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os apóstolos ficaram exclusivamente para a oração e o ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. É interessante que o versículo 3 exige como primeiro critério uma boa reputação, tenha um caráter aprovado moralmente, e segundo, cheio do Espírito Santo,
terceiro de sabedoria. E elegeram um Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo. Aí adicionou fé aqui a ele, né? E Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélitos de Antioquia. E o versículo 8 diz: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 10: E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Esses dois critérios, eles estão aqui já na exigência para a separação dos primeiros diáconos, sabedoria e cheio do Espírito Santo. E Estevão corresponde criteriosamente, tanto a ser cheio do Espírito, quanto a ter sabedoria para comunicar. E o texto continua, e o capítulo 7, bem no final aqui, está escrito mais uma vez, que é o versículo 55 e 56, mas ele estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Então, Estevão, ele está sempre nessa dimensão, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E ele vai testemunhar, dando como o fechamento do seu discurso antes de ser martirizado, uma expressão que ele já vê a glória de Deus e já é a sua chamada, e ele será martirizado nessa hora. A verdade prática: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Se você conhece a história de Martin Luther King, né, estadista, pastor batista, que testemunhou em favor dos negros, ele era negro e combateu a segregação com a não violência, atos pacíficos. O último discurso de Martin Luther King foi registrado, e no último discurso ele disse que já via a glória de Deus, e naquele dia ele foi assassinado. Grandes homens de Deus viram a sua glória, alguns no início da chamada, como o caso de Isaías, outros no fim da sua jornada, no caso de Estevão. A nossa introdução nos diz: o assunto desta lição é o martírio de Estevão. A morte de Estevão no seu testemunho, um avivado herói da fé. É importante como a Escritura registra a história de Estevão, sempre com essa dinâmica, essa intrepidez, essa ousadia. Um homem cheio do Espírito, falando com alegria, com empolgação, com ousadia e determinação diante dos seus adversários, daqueles que estavam se opondo à verdade de Deus. Como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diácono na igreja antiga ou primitiva, Estevão era cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Assim como a Bíblia diz, chamando os 12, né, os 12, representando o corpo apostólico, o diaconato 7. A razão por ter sido escolhido 7 talvez seja uma forma simbólica de representar a totalidade da perfeição da comunidade. Ou alguns entendem que sejam assim grupos de 7 representados pelas lideranças, já que o número era imenso e intenso. Imagine que a congregação começou depois da pregação de Pedro com quase 3.000 pessoas, depois avançou para cerca de 5.000 pessoas. 7 diáconos não seria suficiente, né? Então, por isso que esses diáconos, eles vêm com essa capacitação de serem íntegros, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de fé.
Devido à sua atuação como autêntico evangelista na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. Olha, é muito criteriosa essa afirmação aqui, que ele sofreu inveja devido à sua atuação como autêntico evangelista. A questão que está em pauta, que ele será julgado no tribunal judaico, é por conta da mensagem. Não é bem por conta do mensageiro, mas da mensagem que ele está levando, porque a igreja primitiva, ela começou a causar um desconforto para o judaísmo. Ela é compreendida como uma seita judaica, ou seja, um novo grupo que surgiu dentro do judaísmo. O judaísmo já estava fracionado entre os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes. Eram grupos distintos que o que eles tinham em comum era a fé no mesmo Deus, a Torá, que é a crença na lei de Moisés, e a crença no único Deus, a Torá e a cidade de Jerusalém, que era a cidade santa. E a igreja ela ficou centralizada em Jerusalém, na cidade santa, com uma nova leitura da própria Torá. Moisés vai ler o livro de Deuteronômio como um profeta aplicando a Cristo, lendo as escrituras da pedra aplicando a Cristo, a rocha de escândalo, e eles estão dentro de Jerusalém, indo para o templo. Então os judeus estão ligados à cidade santa, o templo santo, a morada de Deus, a lei de Moisés, e agora toda uma nova leitura que está surgindo com esse novo grupo, e são de judeus, porque inicialmente só tem judeus na igreja primitiva de Jerusalém, até o capítulo 10 de Atos, quando o evangelho se abre para os gentios. E mesmo assim é fora de Jerusalém, que é em Cesareia. Então, devido à sua atuação como autêntico evangelista na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do evangelho. Quer dizer, é como se eles ficaram ciúme por conta da capacidade de Estevão. Pelo menos a minha leitura aqui me dá a entender isso, né? Devido à sua atuação como autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do evangelho. Mas a oposição deve-se a essa nova leitura das Escrituras, a leitura que está se fazendo do templo e a leitura de Moisés. E eles querem deter a marcha do cristianismo, eles vão se opor a Pedro por conta disso. O Sinédrio vai tentar silenciar Pedro e não vai conseguir. Então vai tentar silenciar Estevão, mostrando isso, julgando até a morte. Vão contratar falsas testemunhas contra Estevão para, então, silenciar. Aí diz assim, o livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança ao Evangelho. O martírio de Estevão, ele se concretiza justamente pela defesa que ele faz dessa revelação que vem do Antigo Testamento e se completa na pessoa de Cristo, e ele está expondo essa verdade, mas o que motiva é justamente o fato dele dizer que está vendo a pessoa de Deus e o Filho do Homem. Ele não diz Jesus, ele diz Filho do Homem, que é justamente uma figura escatológica que está no livro do profeta Daniel, que trará o juízo sobre as nações, capítulo 7, versículo 13 de Daniel, o Filho do Homem que vem sobre as nuvens para impor juízo sobre as nações do futuro. Então ele faz essa revelação que vai levar os judeus a taparem os ouvidos, não querer ouvir, que aquilo é como uma blasfêmia, dizer que está vendo Deus e o Filho do Homem já chegando para estabelecer o juízo. Isso era uma revelação que indicava blasfêmia. Podemos ver, capítulo 7, versículo 55 a 57.
Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Aqui é fato, Estevão está vendo, literalmente. Os outros não estão vendo, somente ele. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus, à destra de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Porque isso aqui era o mesmo que pronunciar uma blasfêmia. E a blasfêmia era penalizada com a morte por apedrejamento. Então aqui é o que dá justamente a sentença de morte a ele. É essa revelação final que é verdadeira da parte de Estevão, mas é incompreensível por conta dos judeus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem desceu ao coração do homem, mas Deus reservou para nós, porque os judeus não viu, não ouviu, nem desceu ao coração deles essa mensagem. Mas Deus a nos revelou, então ela desceu ao nosso coração e vimos, nós conseguimos ver o Messias, todos que aceitaram. Então Paulo fala disso e diz: se eles soubessem disso, eles jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Está lá em Coríntios, capítulo 2, 8, 9 e 10, que a igreja já viu, já ouviu e já desceu ao coração dela a mensagem do Evangelho. Embora alguns interpretem isso como se fosse as coisas do céu que estão para vir, mas diz respeito ao mistério que estava oculto, a sabedoria de Deus, que foi revelada em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Então, aqui se revela, e quando eu estiver falando desse discurso de Estevão, você vai entender melhor essa proposta aqui. Então, eles consumaram, Estevão prega até o final, mas o que leva à morte do Evangelho é o endurecimento dos judeus, que têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não escutam, têm mente, mas não compreendem. A revelação do Evangelho não chegou para eles, e eles vão assassinar Estevão. E eles estão fazendo, nesse momento, bem intencionados, porque eles estão punindo como se fosse uma heresia. Jesus disse: vai chegar a hora em que muitos vos matarão, pensando estar prestando um serviço para Deus, conforme João capítulo 16, versículo 2. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Aquele que se chama coroa receberá a coroa da vida. O testemunho de Estevão. Estevão usado por Deus, uma covarde oposição e a fúria dos acusadores. É importante que cada professor tenha conhecimento geral do capítulo 7 de Atos, deste grande sermão de Estevão, que é aqui onde está o segredo, né? E se compreendermos isso, fica muito, muito mais fácil de entender a lição como um todo e o martírio de Estevão à luz do contexto bíblico. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos, em Atos, capítulo 6, 3 e 5. Claramente, o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. No versículo 8, tomamos conhecimento de outra característica de Estevão: cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais. Veja que homem é usado por Deus. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Essa inveja aqui, ela acontece com Jesus, acontece com Paulo e acontece com Estevão. É uma inveja por conta da preservação do judaísmo, das suas tradições, que aparentemente Estevão está desconstruindo, né?
Não é inveja da pessoa de Estevão como se estivesse vendo algo em Estevão que eles não podiam ter. Não é essa a proposta. Que alguém vai dizer, não, você está sendo perseguido, sendo invejado por isso, por aquilo. Não, não é essa a proposta. Que eles estejam com inveja de Estevão, que Estevão tem algo que eles não têm. Eles estão aqui dominados dessa inveja odiosa por conta que eles querem preservar uma tradição que Estevão está aparentemente ameaçando. Levantaram-se alguns da sinagoga chamada de libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com eles. Muitos autores entendem que havia diversas sinagogas em Jerusalém, e para esses homens que vieram de outros locais para participar e moravam em Jerusalém. Os libertos, que são os judeus que foram escravos dos romanos e foram libertos. Então chama de libertinos, dos sirineus da Cilênia, dos alexandrinos, os que eram da Cilícia e da Ásia. Paulo é um dos da Cilícia, porque ele é Tarso da Cilícia. Nos dias de hoje, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheios de fé e de sabedoria. Esse grupo que começa a fazer oposição, ao ouvir o discurso de Estevão, eles então vão articular de forma injusta, conspirar contra Estevão, levantar falsas testemunhas para depois levá-lo ao Sinédrio e o Sinédrio estabelecer a sentença de morte sobre Estevão. O que vai levar o Sinédrio a sentenciar Estevão à morte é a revelação dele que está vendo Jesus à direita de Deus, o Filho do Homem. Mas as acusações não foram suficientes. Foi uma abertura, mas o discurso de Estevão justifica que o que eles estão dizendo não é verdade, porque ele vai falar sobre Moisés, sobre o templo, sobre a lei e sobre o povo de Israel. Veja só, uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, usam no presente, né? Ali o que eles usaram no passado, em que contexto, e aqui os que usam no presente. Desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam, então eles não têm como resistir. Estevão é convincente. Estevão prega as escrituras. Ele vai citar do Gênesis até os evangelhos. Ele vai caminhar por toda a escritura, fazendo uma linha do tempo progressiva e pontuando um detalhe que toma conta do discurso dele o tempo todo. E ele fala com ousadia e com autoridade. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo com mentiras. Fizeram o mesmo com Jesus. Esses adversários levaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Contra Moisés é contra a lei, porque o nome Moisés é metonímia de lei e aparece muitas vezes no livro de Atos. Todos os sábados é lido Moisés, que Moisés é o autor do Pentateuco, é o responsável pela lei, então diz, a lei de Moisés, ou diz somente Moisés. Evangelho de Lucas, capítulo 24, quando Jesus chega no caminho de Emaús, a Bíblia diz que ele fala assim, honestos e tardos para compreender as Escrituras. E começando por Moisés, ou seja, começou pelo Pentateuco, foi explicando para eles acerca da profecia. Então tudo começa por Moisés. Então eles estão falando contra Moisés e contra Deus, que aí já envolvia o templo, a morada de Deus, que no próprio discurso isso se amplia e fica mais claro para nós. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levarem-no violentamente ao Sinédrio. Então veja que o texto diz assim, capítulo 6,
capítulo 6, versículo 12. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho, ou seja, ao sinédrio, que é o Bet Din, a casa do julgamento, o Beit Din. E Estevão agora está diante do sinédrio, onde se estabelece a sentença. Ainda que para julgar Jesus, porque era Páscoa, eles se eximiram para não se tornar impuro, não matar ninguém. Disseram aos romanos que não podia matar, porque era Páscoa, eles não queriam se contaminar, para deixar de perder, de participar da Páscoa. O caso de Jesus é a parte. Mas Estevão surpreendeu os acusadores. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. A expressão o rosto de um anjo significa alguém que está em comunhão com Deus e que está na posição de julgar, ao invés de ser julgado. Não que Estevão estava para julgá-los ali, mas que ele está numa posição que, ao invés dele ser julgado pelas palavras deles, o discurso de Estevão despertava o julgamento sobre eles. E é isso que ele vai conduzir em todo o discurso. Como sabemos, a Bíblia diz por 3 vezes no livro de Samuel, atribui isso a Davi e atribui isso a Saul. Davi vai chegar nas mãos de Saul, que está perseguindo, e diz: o meu rei é como um anjo de Deus, julgue se eu tenho andado assim. E depois Davi, Mefibosete, quando Davi volta da perseguição de Absalão está morto, atravessa o rio Jordão, quando chega, a multidão vai receber, e se revela que Ziba tinha traído Mefibosete, e Davi já tinha dividido as posses. Aí Davi disse: eu já peguei suas terras e dei para Ziba. Aí Mefibosete disse: o meu rei é como um anjo de Deus, que o Senhor decidir. É como se os juízes estivessem em tamanha concordância com Deus, fosse como um anjo diante do Senhor para decidir no tribunal. Essa proposta, ela está aqui em Estevão, que ele é visto como um anjo de Deus, o rosto. E aqui talvez ele sentisse que as palavras de Estevão provocavam o juízo sobre eles pela forma como estavam agindo. É importante esse detalhe aqui. A fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso, confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. 7:51. Em suma, em resumo, denunciou as suas traições e homicídios contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito Santo de Deus pusera-lhe no coração. Veja que Estevão, ele como judeu, tem o direito de fala no sinédrio. Então ele foi levado ao sinédrio, Atos capítulo 6, versículo 12. O conselho todo, versículo 15. Então todos que estavam assentados no conselho, só ele está em pé, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. A posição de sentados era daqueles que poderiam julgá-lo, e ele é o que estava em pé, mas o rosto que estava brilhando como de um anjo é o de Estevão. O que faz inverso a posição do julgamento. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Então deu a oportunidade de fala agora a Estevão. E o versículo 2 do capítulo 7. E ele disse: homens,
irmãos e pais, ouvi. Ou seja, ele se identifica com a nação. Ele é judeu e está falando ao seu povo. E ele disse, homens, irmãos e pais. Então ele respeita a autoridade. Ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. Ele vai construir a história dos judeus partindo do Gênesis, como Deus chama Abraão, e ele se tornou peregrino em terra alheia. Deus prometeu uma terra para ele. Deus exigiu de Abraão a aliança da circuncisão, versículo 8, aí ele leva agora Abraão, Isaque, Jacó e os 12 patriarcas, no versículo 8, 7 e 8. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Deus deu a Abraão, além da promessa que ele prometeu da herança que daria a terra, deu também a aliança da circuncisão. E assim gerou Isaque, o circuncidou ao 8º dia, Isaque é Jacó, e Jacó os 12 patriarcas. Quando você tem aqui 12 patriarcas, 8 é a primeira seção, de Abraão aos 12 patriarcas. Do versículo 9 em diante, o discurso de Estevão agora, ele dá ênfase à inveja dos irmãos de José. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Quer dizer, quando José começou a sonhar que iria governar sobre os seus irmãos, eles moveram-se de inveja. Ao invés de aceitar isso e ficar feliz porque um dentre eles seria elevado, eles ficaram com inveja. E o que fizeram? Atentaram contra a vida de José, o venderam para o Egito. O que aconteceu? Deus mudou a sorte. E ele vai dizer que Deus era com ele e livrou ele de todas as suas tribulações. E os patriarcas o venderam com inveja, né? 7 e 9. E ali José foi usado para salvar a sua família da fome. Mais uma vez. Versículo 17 em diante. Mas José não quis ficar no Egito, ele destaca isso. A promessa da terra, ele voltou e pediu que transportasse seus ossos para lá. E assim como Jacó também não quis que fosse sepultado na terra de Canaã. Versículo 17. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Foi o que aconteceu? Começou então a perseguição, os maltratos, a humilhação, a escravidão. Então Deus levanta nesse meio o menino Moisés, versículo 20. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso. Deus agiu a favor de Moisés e Moisés foi levantado para libertar Israel. O que foi que aconteceu? Moisés foi visitar seus irmãos quando tinha 40 anos de idade, versículo 23, e chegou lá, ele viu um egípcio maltratando um hebreu e ele vingou, matou o egípcio. Versículo 25 diz assim: e ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Quer dizer, Moisés fez uma boa ação em favor do judeu, mas eles não entenderam Moisés, rejeitaram Moisés. De que forma? Moisés volta a visitar os hebreus no dia seguinte, e o que o ofendia, o seu próximo, o repeliu, dizendo, repeliu Moisés: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E aí Moisés fugiu para o deserto. 40 anos depois, Deus se encontra com Moisés no Monte Horebe e manda ele voltar para libertar Israel. E o versículo 35 diz assim: a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou
Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Ou seja, eles negaram José com a inveja, mas Deus usou José para salvá-los. Eles negaram a Moisés, mas Deus usou Moisés para salvá-lo. E Moisés profetizou que Deus levantaria um profeta. Eles rejeitam a Moisés, Deus salva o povo por meio de Moisés, atravessa o mar. E o 37 diz: este é aquele que Moisés disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falara no monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu a palavra de vida para nulas dar. Ou seja, Moisés recebeu tudo isso. Mas sabe o que foi que aconteceu? Versículo 39. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Eles, no coração deles, nós queremos o Egito. Lá tem pepinos, lá tem cebolas, lá tem alhos, lá tem tudo que nós queremos. O Egito é a terra que mana leite e mel para nós. Queriam voltar. Então eles disseram a Arão: faça-nos deuses que nos conduzam. E o 41, naqueles dias, fizeram o bezerro e ofereceram sacrifício aos ídolos. Rejeitaram Moisés, rejeitaram a Deus que entregou a sua lei por meio de Moisés. E Deus tinha dito a Moisés para construir um tabernáculo, conforme lhe foi mostrado no monte. Eles trocaram pelo tabernáculo de Moloque, versículo 43. Antes tornastes o tabernáculo de Moloque. Rejeitaram o tabernáculo de Deus, a morada de Deus, pelo santuário de Moloque. Mais uma vez, então Deus, 45, vai levantar homens como Josué, para dar posse à terra, lançar fora os inimigos até os dias de Davi. Depois, 46, que Davi achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão edificou a casa, porém o Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas. E ele conclui com esse discurso que a lei foi dada a Moisés, eles rejeitaram José, eles rejeitaram Moisés, rejeitaram a lei de Deus, foram desobedientes, rejeitaram a morada de Deus, trocando pelo tabernáculo de Moloque. E agora o templo que eles estão dizendo que Estevão está pregando contra, ele vai lembrar que Salomão diz que os céus dos céus não podem conter a Deus. Que casa eu vou te edificar se os céus dos céus não podem te conter e o Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas? Porque o céu é o meu trono, versículo 49, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Tudo que existe foi eu que criei. Como é que eu vou caber dentro de uma casa agora? Então ele desperta a consciência que Deus está além do templo, está além de Jerusalém. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó está muito além das concepções religiosas. Aí ele vai denunciar homens de dura cerviz. Dura cerviz é pescoço duro, a coluna cervical, que termina aqui no pescoço. E quando a cerviz está endurecida, o pescoço fica dolorido, inchado, e não consegue movimentar. A pessoa tem uma crise de coluna, então a cervical dele atinge aqui, ele incha isso aqui, fica duro, né? Sem poder mexer o pescoço. Então, homens de dura cerviz. E incircuncisos de coração. Ele disse que Deus deu a aliança da circuncisão a Abraão, mas o que Deus queria mesmo era a circuncisão do coração, não era estar com a circuncisão no corpo e não estar no coração. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais.
Então aqui ele conclui o discurso que Israel sempre rejeitou. Aí ele vai trazer agora para a pessoa de Cristo Jesus, que é a última proposta de Deus para o seu povo, e eles estão rejeitando mais uma vez. A qual dos profetas 52 não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Então, eles assassinaram o justo, foram traidores e homicidas. Essa denúncia de Estevão é o estupim, né? E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangia os dentes contra ele. Já pensou? Que fúria louca, terrível. Então, quando Estevão traz a revelação do Filho do Homem à destra de Deus, e Deus no trono e ele em pé, aí é consumação. Eles se sentem na capacidade de julgá-lo como alguém blasfemo nesta hora, né? Porque está dizendo que está vendo Deus, e o resultado, eles vão assassinar a Estevão. A preciosa morte de Estevão. Cheio do Espírito Santo, a violência dos acusadores e o perdão no martírio. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial, de tamanha êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. É interessante que foi necessária essa revelação para eles consumarem a morte de Estevão, para ser a primeira testemunha, para descentralizar a igreja de Jerusalém. Foi importante que isso descentralizou a igreja que estava presa a Jerusalém, fixada em Jerusalém, ainda montada nas tradições judaicas. E foi importante em todos os sentidos. E é importante notar isso aqui porque, como diz aqui, ele teve uma visão da glória de Deus. Essa visão da glória de Deus foi necessária, assim como Jesus disse, nós vamos precisar de espadas. Temos 2 aqui, Senhor. Vamos comprar mais. Ele disse, basta. Ele precisava de 2 espadas quando ele fosse preso, para eles terem argumentos no tribunal para prendê-lo, como se fossem ladrões e salteadores. Até isso seria injustiçado, mas sem averiguar o que seria a razão disso, para encontrar a veracidade do fato e a honestidade, mas foi tomada para cumprir a profecia 2 espadas. E Jesus foi preso e eles o contaram como se fosse uma quadrilha. Não é? Então é necessário também essa revelação de Estevão para que eles consumem e tratem isso como uma blasfêmia e venha consumar a morte de Estevão. A violência dos acusadores. De seus acusadores estavam enfurecidos, se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus nos céus. Só que ele disse Filho do Homem, viu? Ele não diz Jesus, Filho do Homem, que é o tema do profeta Daniel, né? O Filho do Homem, é um título messiânico. Então isso para eles tinha um peso grande, que eles conheciam o Filho do Homem no estudo dos profetas. Com o fim de executá-lo, expulsaram da cidade e o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo e levaram-no com violência para fora da cidade, para ali fazê-lo primeiro mártir da igreja cristã.
Naquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. Quando levaram até Jesus uma mulher que foi pega no ato de adultério e ele estava no templo, é bom notar que a Bíblia não diz que os homens estavam com pedras nas mãos. Eles diz, as tais devem ser apedrejadas. Jamais eles iriam assassinar uma mulher, executá-la dentro do templo, nem dentro de Jerusalém. Seria removida para fora da cidade santa para não profanar, para se executar. A Bíblia diz que o sacerdote Zacarias, ele foi morto entre o altar e o templo. Isso ficou registrado para todos saberem por gerações. E Deus iria requerer aquele sangue. Jesus disse, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Então havia essa proposta. Está escrito lá no segundo livro dos Macabeus, esse ato de violência. Naquele momento, Estevão, o perdão no martírio. No momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. Só estando cheio do Espírito Santo, capacitado por Deus para responder com a oração dessa, com o sentimento deste. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Que exemplo grandioso! Estevão ainda exclamou, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ao mesmo tempo, orou para Deus não imputar esse pecado. Hoje, qualquer tipo de ofensa, os crentes, alguns cristãos e até líderes vão para a mídia ameaçar, usar de seus direitos, brigar. A igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, nos dá um testemunho diferente. Que o Senhor nos dê graça, autoridade e ousadia e do seu Espírito, para que possamos testemunhar, tal qual Estevão fez naquele dia, glorificando assim o nome do Senhor. O avivamento no sofrimento. O capítulo 3, ele nos mostra aqui o sofrimento e a morte dos apóstolos. Todos os apóstolos, de acordo com registros históricos, tiveram uma morte. Alguns nos registros têm dúvidas ainda, algumas falhas, mas praticamente todos morreram de forma terrível, agonizante. É notório na própria história como isso se dá. E nós vamos vendo isso, por exemplo, Pedro, crucificado de cabeça para baixo em Roma. Tem diversos textos fora da Bíblia que registram esse episódio. André, crucificado na Grécia. João, causas naturais em Éfeso, morreu com cerca de 100 anos. Filipe, causas naturais ou enforcado. Tem duas versões para a morte de Filipe. Hierápolis, na cidade de Hierápolis. Bartolomeu, lançado vivo no mar dentro de um saco. Amarraram e o homem morreu dentro do mar de forma desesperadora. Já pensou? Mateus, em decorrência de um ferimento de espada, ele foi ferido e isso gerou uma doença até que ele morreu infeccionado, em decorrência de um ferimento de espada. Tomé foi flechado e morreu na cidade de Madras, na Índia, né? Fazia missões lá e, segundo a tradição, foi assim que ele morreu. Simão, morto em Roma durante um massacre no ano 70. Não tem nada a ver com Pedro isso aqui, né? Tá vendo? São os apóstolos, tá em ordem aí. Simão. Tiago Maior, decapitado em Jerusalém no ano 44, ao mando do rei Herodes. E Pedro foi preso, tá? Conforme Atos 12. Tiago Menor foi crucificado no Egito. E Judas Tadeu, causas violentas, e Judas Iscariotes,
ele enforcou-se em Jerusalém. Então, todos nós sabemos da história de Judas, que ele se enforcou, e está claro isso, né? Que ele traiu Jesus por 30 moedas e depois se enforcou. E justamente assim concluiu a morte dos apóstolos do Senhor Jesus. Todos eles passaram por dificuldades. E quando nós observamos a história cristã, o avivamento e o sofrimento estão interligados, porque a igreja sempre enfrentou grandes desafios, e é justamente nesses momentos mais difíceis que a igreja dá testemunho com poder, com ousadia, com graça. Então, motivados pela presença gloriosa do Espírito Santo, ela renova as forças, o Espírito Santo que renova as forças dos servos de Deus para enfrentar situações difíceis por causa da fé em Jesus. A história registra muitos mártires na história do cristianismo, e todos eles superaram porque estavam cheios do Espírito Santo. É necessário a capacitação do Espírito Santo para que possam resistir e persistir até o fim. A nossa conclusão é: diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Deus é quem dá essa graça para um crente espiritualmente avivado. O próprio Senhor faz isso. Ele é soberano na sua graça, na sua misericórdia. E que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da igreja, Estevão, que foi um diácono. O segundo mártir, o primeiro dos apóstolos foi Tiago. E o primeiro dos diáconos foi Estevão. Não neguemos a Cristo. Então aqui nós finalizamos. Que Deus abençoe você, seu ministério, seu ensino, sua família, e que você possa tirar proveito desta aula e multiplicar esse conhecimento, expandir e abençoar muitas vidas. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.